Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast, uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu sou o professor Marcos Pereira, professor do componente curricular de liderança. Estamos com uma turma, né, com a terceira série A do ensino médio. Hoje estamos recebendo o professor Júlio René, né, que vai contar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua formação e profissão, né? O tema de hoje é sobre a tecnologia na educação, né? Então, os estudantes iniciarão aqui um bate-papo com o Júlio, né, referente a esse tema. Quero agradecer, Júlio, a sua presença, agradecer a sua colaboração, né, com os nossos estudantes, com a nossa escola. Seja bem-vindo aí ao nosso Castelo Cast. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí com vocês deste projeto muito bonito, diga-se de passagem. Castelo Cast, né, como eu disse, uma iniciativa da escola Castelo Branco, né, localizada no Casqueiro, pertencente à região de ensino Santos, né, tem aí por objetivo favorecer o protagonismo dos nossos estudantes, né, favorecer a autonomia também, fazer com que eles possam ser mais participativos no processo aí de ensino e aprendizagem, e também uma aproximação com o mundo tecnológico, né, com o mundo digital, através aí das plataformas digitais, das plataformas sociais. Tá bom? Quero agradecer também a gestão escolar, né, pelo apoio, né, a nossa diretora Glauce, as coordenadoras Patrícia e Cleia, e também as nossas vice-diretoras que estão aqui no período da manhã, né, a Jaque e a Carla. Tá bom? Agora eu passo a bola para os estudantes, né, para bater esse papo contigo. Mais uma vez, obrigado aí pela participação e pela colaboração. E ao final, né, eu volto aqui para a gente encerrar essa gravação, essa transmissão. Olá, sou o Rafael. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua formação. Bom dia, alunos. Bom dia, Rafael. Eu sou formado em Ciência da Computação, a formação mais resumida, né? O superior em si. Apesar de ter técnico em metalurgia, técnico em informática industrial, tenho uma pós em docência para o ensino superior e atualmente eu estou concluindo a licenciatura em matemática, né? 4 anos, que é a distância. Né, até ano passado eu fiz toda a parte das matérias, agora eu estou pleitando, vendo a questão do estágio. Fora alguns cursos que a gente sempre está fazendo, sempre se atualizando. Onde você trabalha exatamente? Eu trabalho em 2 escolas atualmente, né? Durante o dia eu estou aqui no SESI, sou orientador de educação digital, resumidamente o tio do laboratório de informática. Claro que temos outras atribuições, como auxiliar nas aulas de programação e robótica, sou o técnico da equipe que compete com a robótica até internacionalmente, auxilia os acessos, e-mails, criação das plataformas, então, isso é durante o dia. E à noite, eu dou aula, como o próprio Marcos comentou, né? Na ETEC, estava dando aula até ano passado, e atualmente eu dou aula à noite no Senai. Sempre, né, a docência, sempre dar aula, ajudar o pessoal, costumo dizer, né? Sempre foi presente, né? Então, para mim é normal. Na ETEC, o que você dá de aula? Na ETEC, até o ano passado, eu estava lecionando para o curso de informática, algumas aulas de pacote Office, banco de dados, ERP, né, que é sistemas específicos. Atualmente, no Senai, eu estou com os cursos que a gente fala que é formação inicial, que é justamente também o pacote Office, Power BI, Excel avançado, né, informática básica, e alguns cursos também, né, correlatos aí de programação, como C Sharp, por exemplo, que é o que está em dia, sei lá. O que te motivou a trabalhar nessa área? Creio que assim, a informática, né, em si, disseminar a informática, explicar a informática. Não sei se todo professor, né, passa por isso. Quando eu ensino algo para um aluno que eu vejo que ele realmente entendeu, você vê aquela grande, caramba, era isso, né? Isso é muito motivador.
É trabalhoso, não vou falar para vocês que não é, mas é muito motivador ter essa, eu vou chamar de recompensa, né? Esse retorno. Você vê que o aluno aprendeu e é algo que, para ele, inicialmente, né? A gente gosta dessa pergunta, né? O que que você espera do curso? Então, assim, é uma dificuldade enorme. Tem gente que tinha com medo até do programa. E aí, no decorrer, quando chega no final do curso, nossa, adorei isso aqui. Agora eu só vou usar isso. Então, isso para mim é muito motivador. É recompensador ouvir isso. Em algum momento você já se sentiu frustrado com alguma coisa, assim, ou não? Frustrado é muito forte, né? É, eu vou chamar de novo de desafio, né? São tantos desafios que às vezes você fica repensando, pô, mas será que tá valendo a pena? E isso eu não falo só na informática, não só atualmente, né? No meu currículo, né, eu passei por várias, né? Eu passei por uma indústria, né? Então foi um desafio muito grande. Fiz o técnico, né, informática industrial, fui para a área da manutenção na indústria. Então, assim, era muito desafiador, vamos chamar assim. E hoje, na área de informática, eu tenho cada vez menos essa frustração, eu diria. É algo que eu me sinto até mais tranquilo, né, em fazer. E até porque o retorno é outro, né? Esse retorno, para mim, é muito mais positivo. Gera muito menos frustração, vamos dizer assim. Bem, como que você se mantém atualizado sobre essas A ferramentas, tecnologias? atualização na nossa área, desculpa te interromper, é Não, difícil, porque a nossa área, bem dizer, ela atualiza antigamente até cada 6 meses. Atualmente nem vou chutar um número, né? Cada semana tem alguma novidade. O que a gente pode fazer, o que eu tento fazer eu tenho algumas assinaturas, alguns e-mails que chegam, né? eh, de notícias ou da área de informática. E o legal de dar aula, eu costumo dizer, é porque eu tenho contato com os alunos e muitas das vezes, né, eles que me mantêm atualizado, né? Você vai falar alguma coisa, eles já, professor, tem tal coisa hoje em dia. Aí eu vou lá procurar saber, vou me atualizar. E as demandas, né? Os cursos que aparecem, tudo que sai atualmente de novidade, a gente tem que se formar para isso. Então, é muito comum, nós mesmos, professores, já, tu viu tal coisa? Ah, não, vamos dar uma olhada. A gente procura saber e já se atualizar, porque não tem como, né? A própria informática, não vou chover numa olhada aqui, mas vocês veem isso. Depois da pandemia, ela teve uma aceleração, né, exponencial de uma forma que nunca foi esperada. Isso gerou muita atualização, até para gente que era da área de informática. Eu tenho alguns cursos de ensino à distância e precisei também estar me atualizando para poder estar acompanhando essa demanda. um bom exemplo disso é o uso das IA agora, né? A IA, sim. O interessante é que agora o termo que aconteceu, ele está mais popularizada, né? A inteligência artificial, desculpa que eu estou com a rinite atacada hoje, tá? A inteligência artificial, ela já existe desde a década de 80, final dos 80, começo de 90, só que não era tão acessível. Então, hoje, pelo que a gente, não preciso nem falar, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, e a cada dia aparecem mais notícias sobre a inteligência artificial, hoje existe né, o que popularizou foi o chat, né? E a ideia de chat é a conversa, né? Isso não tinha no Google. Mas, por exemplo, eu falar isso, né, na faculdade, em 2011, o Google era normal. Então, fazer uma pesquisa é normal. Usar a internet como um meio, como uma ferramenta, um instrumento, é muito normal, é um cotidiano. O que mudou para atualmente é esta facilidade de acesso. Um exemplo bem simples, eu tinha que, quando eu estudei, né, na minha época da faculdade, ir para um laboratório de informática, né? Hoje em dia existe vários notebooks, mais facilidade e não preciso falar, né? O celular no bolso do aluno hoje ele tem acesso à internet, algo que era inconcebível alguns tempos atrás. E o chat, a internet, vários outros, né? O Copilot, vários outros que apareceram, é justamente isso. Foi um acesso mais fácil e até mais rápido, né? Porque hoje em dia tudo é rapidez, informação, para a inteligência artificial. Ah, você acha que é certo ou errado? Você é a favor ou é contra? Eu sou da área de tecnologia, não posso falar que eu sou contra. E também, assim, ela está aí, os alunos, todo mundo está usando, a gente tem que saber como lidar com isso. Assim como foi preciso um estudo, um preparo, quando houve o primeiro acesso à internet no laboratório de informática, assim como houve uma preparação, né? Os alunos vão para o laboratório fazer o quê? Qual programa, qual aplicativo? O que nós precisamos bastante hoje é ter a consciência de como utilizar, assim como todas as tecnologias que foram surgindo no decorrer dos tempos.
É ter a consciência, eu vou usar ela para quê? Ou melhor, né, eu vou pedir para ela me falar o quê? Eu vou pedir para ela criar, né, o exemplo mais comum que foi popularizou até, acho que no Fantástico. Eu vou falar para ela criar uma redação para mim, para eu colocar onde eu tenho que entregar, ou eu vou pedir para ela mecanismos, ferramentas, sugestões, instruções para que eu consiga gerar uma redação, eu consiga aprender. Né? Na pandemia ficou muito claro assim, eu tenho que, muitas vezes, complementar o meu estudo com alguma informação que eu tenho que pesquisar. Uma videoaula, algum site específico de educação. A IA, na minha opinião, também é voltada para isso. Você tem que chegar, vou usar ela para estudar. Ok, então que ela, né, você faça perguntas que ela consiga motivar os seus estudos. Professor, falar demais, tá? Desculpa. Tranquilo. Então você é a favor do uso da IA para estudo? A IA ela pode ser usada para profissionalmente, que nem um exemplo mais comum que eu vejo, quando eu consigo ver algumas informações. Hoje em dia nós temos muito da mídia, né? O mídia, o cara que cria os conteúdos, e ela pode ajudar a criar o conteúdo. É, e aqui, das formações que a gente fez, e até a gente estuda muito, eu estava vendo uma palestra esses dias, onde o pessoal usa para auxiliar as informações de negócio da empresa. Está errado. É certo. Para aquela empresa, aquilo é certo. Para aquela empresa, para outra pode ser errado. Né? Então, assim, o uso da tecnologia está aí, a gente vai sempre ter algum desafio, alguma novidade, uma ferramenta nova, que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E lidar com segurança, lidar com consciência, né? Ter ética no que está utilizando para a ferramenta. Ah, você é contrário? Não. Você é a favor? Não. Então tem que ser obrigatório na escola? Não. Cada órgão, cada escola, cada instituição que vai definir e a gente vai seguir. Né? É normal isso também. IA hoje em dia é um assunto delicado, né? Tem gente que também não é a favor do uso da IA como voz, que é aquelas edições de voz que utilizam IA, criação de imagem. Ou seja, IA é um tema bem delicado hoje em dia. Sim, eu concordo contigo. E até assim, você falou de imagem, de voz, de vídeo, é interessante porque eu não posso ser contrário, porque a pessoa que tem uma dificuldade na criação de imagem, edição de vídeo, ela vai procurar na internet, vai procurar. É errado uma IA responder para ela como ela deve utilizar, ou quais aplicativos, ou quais ferramentas utilizar? Creio que não. Né? Mas aí, assim, voltando, é a questão dela saber, ela ter autonomia. A pessoa não pode estar refém, né, da tecnologia. Ela não pode depender daquilo, usar para aprender. E aí desenvolver alguma deficiência que ela teve, que ela não sabia, né, que o Google ou a internet hoje em dia é muito para isso, né? Eu não aprendi tal conteúdo completamente, né? Me explicaram, mas para mim não caiu bem. Eu vou procurar um complemento. Antigamente, na minha época, falo muito na minha época, era a biblioteca. Eu tinha que consultar não só um livro, vários. Nada mais é do que hoje em dia ter o Google com várias abas. É o mesmo conceito. Você vai procurar algo para poder, né, suprir o que você não aprendeu, colocando no âmbito escolar, né? Vamos dizer assim. Mas quais são os seus objetivos de carreira a longo prazo? Carreira a longo prazo. Realmente esta área de informática ela é até difícil na tração objetivo. A gente, que nem eu falei, eu ensino bastante, né, e me atualizo bastante para continuar, né, nessa área, estar sempre de acordo, né, estando atualizado, estando pronto para esses desafios que aparecem. Vejo que você gosta bastante de informática, em qual local você estaria nesse exato momento? Perdi o final. Gosto de informática? Você estaria em qual local nesse exato momento? Exato momento no SESI, apesar que eu vou entrar daqui a pouco, ainda não entrei para trabalhar, mas estou no SESI. É por conta do fundo que tem um número binário atrás. Isso. Conversando com o Marcos, a gente entrou nesse acordo, né? Você fala, vou pôr um fundo lá que tem a ver com a informática que ajuda, em vez de fazer em casa, por exemplo. Né? E até para motivar vocês. Só um parênteses antes que o nosso tempo acabe e eu fale demais. Esse projeto que vocês estão fazendo, eu acho assim de tamanha valia, porque mostra até essa evolução. Né? Nós estamos conversando eu estou num lugar, vocês estão em outro, estão usando da tecnologia para isso, e vocês estão usando como ferramenta de protagonismo de um trabalho de vocês, algo que vocês estão aí tendo que organizar, algo que vocês estão aí mostrando a cara, falando, eu estou aqui, né, estou provendo esse podcast, isso é legal, isso eu acho
extremamente assim inovador, algo que não era visto antigamente. O aluno ele só fazia trabalho para entregar, né, no papel. Tá, hoje vocês estão gravando um vídeo, gerando aí uma reunião à distância. Isso eu acho muito legal e parabéns para vocês por esse trabalho aí de vocês. Até porque, professor, não sei se o senhor está me ouvindo, né? Mas uma vez eu já vi uma frase de uma professora que disse que a escola hoje não tem mais paredes, né? E que a gente, como aluno, e vocês, como professores profissionais, tem que sempre estar se atualizando. Um pouco sobre essa ideia, né? Sobre essa ideia de que a escola não tem mais paredes, a tecnologia agora ajuda ou prejudica a gente nesse quesito. Existe sim essa fala. Essa fala ela não vou dizer antiga, né? Mas ela já começou antes da pandemia até. A escola sem muros, né? É uma escola sem fronteiras, se for bem assim, ao pé da letra. É uma realidade. Eu digo, é o futuro. Não, é uma realidade. E eu vou até, assim, utilizar o curso que a gente fez, o ensino que foi não presencial nos últimos 2 anos, não teria sido concebido até uns anos atrás isso. Houve uma pandemia que nunca foi esperada, você tem que ficar em casa, não pode ter contato. E aí como é que faz? Não vai estudar, né? E tirar os alunos da escola, que foi um grande prejuízo. Mas foi obrigatório, foi necessário, e nós precisamos nos adequar para isso. Então, a tecnologia ela ajudou muito. Não falei aqui, mas parte dos meus cursos depois da graduação foi tudo à distância. Né? Só foi possível porque eu não precisava estar naquele local, naquele horário. Né? E o bom da distância você faz no seu horário, na sua agenda. Essa questão que você comentou, mas trazendo para a atualidade, então voltou, né? Todo mundo presencial esquece a tecnologia. Hoje em dia, você entra numa sala de aula, não tem como essa sala de aula ser igual ao que era antes, ao que era 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Hoje em dia, eu vejo muitos trabalhos dos professores que, assim como esse de vocês, envolve, por exemplo, o que a gente chama de híbrido, né? Ele tem a parte que ele está ali explicando, e ainda bem, porque o aluno vai tirar aquela dúvida, e a sequência daquele trabalho ele vai entregar numa plataforma, num formulário eletrônico. Durante alguma aula, eu gosto de dizer, como é que fala? Eu tenho a oportunidade de trabalhar no laboratório de informática, eu vejo algumas aulas, não tem como hoje não ter uma aula que não tenha um quiz online, um Kahoot, um WordWall. Então, são sites e ferramentas que vieram para ficar. Vieram para, assim, uma vez que utilizou, agora não dá para ficar sem. Né? Os próprios alunos já cobram muito disso também. E aquele professor que antigamente estava acostumado só com o famoso giz e lousa, ele teve que se adequar. Hoje ele é outra pessoa, hoje ele é outro professor passado isso. Não tem como, ele não consegue mais dar aquela aula que é só giz e lousa, por exemplo. Verdade. Você, como professor, quando olha para os seus alunos, enxerga neles que esse sistema novo que a gente está agora, né, de celular, tablet, né, notebook, você acha que isso ajuda a gente, prejudica a gente, evolui a gente, ou deixa a gente mais relaxado, já que a gente tem o auxílio do aparelho eletrônico, né? Existem várias realidades, né? Vou falar do que eu percebi, e aí, conforme a sua pergunta foi desenrolando, eu fui lembrando de uma frase, vou dizer, icônica, né? Que depois falaram muito para mim sobre isso. Eu comecei a dar aula na época da pandemia presencial, na ETEC até a noite, e aí os alunos foram para a distância, e eu consegui pegar essa mesma turma de volta quando voltou lá o presencial, né? Depois do período lá. E uma frase que eu falei para eles era: é muito bom ver a cara de vocês depois desse tempo todo. É muito bom ver a reação de vocês quando eu faço uma pergunta, porque quando você faz a pergunta para o aluno não, para a classe, você já vê a resposta dele, e no meu ver, nessa pergunta, quer dizer, você vê a reação dele, você vê a cara de paisagem, né, da turma. Você vê, assim, quem está entendendo ou não, quem já tem a resposta ou não. E na pandemia isso ficou, né, naquela tela preta lá, só o mosaico, né, a gente costuma dizer, com as iniciais, quando você fazia uma pergunta, você não tinha essa resposta. Então, assim, professor, você falou completamente lá da tecnologia? Não. Felizmente ou infelizmente, eu trabalho numa escola que tem ensino fundamental, né? Tem as criancinhas que a gente fala. E a criança ela precisa dessa socialização. Ela aprende não só com o que a professora está falando, ela aprende do comportamento dela na sociedade, ou seja, com os coleguinhas do lado, como o coleguinha vai fazer aquela pergunta que era uma pergunta que ele queria fazer. Então, hoje em dia, assim, é intrínseco, né? Tem que ter os dois, tem que ter o presencial, tem que ter a distância. A utilização de dispositivos, né? Cada escola tem a sua regra. Não posso falar, professor, você é a favor de usar celular na sala de aula? Depende da aplicação.
um termo que passou a documentar, passou a ser mais oficial, se for para fins pedagógicos, né? Se na atividade o professor passar a utilizar a utilização daquele dispositivo for auxiliar, perfeito. Ah, não, eles vão usar o que a escola fornece, perfeito também. Ah, estou numa sala que não comporta todo mundo, posso mesclar? O que for permitido por cada instituição. Não é claro que eu não tenho como falar, como negar que essa nossa geração, daqui não é nossa, né? Mas assim, essa geração agora não vive sem o celular, né? Então não vive sem a tecnologia. Então tudo que puder, na medida do possível, do que for permitido, né, utilizar, eu sou muito a favor, sou a favor sim. Sim, verdade. Como você exerce a liderança do seu local de trabalho? A liderança, não só a liderança, mas quando fala em trabalho, né, é comunicação. Eu acho que o segredo da palavra-chave, aí, resumindo, é como lidar com os demais, né? Eu trabalho com computadores, mas eu não lido com os computadores somente, né? Existem pessoas, e quando falam pessoas, é o aluno que vem aqui mexer no computador, aprender a mexer no computador ou pegar algum conteúdo, é um professor que vai vir aqui gerenciar a turma no ambiente que eu estou no laboratório de informática, e a liderança em si é saber lidar com essas pessoas. É, principalmente nessa geração que eu falei, que nós somos muito ligados à tecnologia, então saber o que aquele professor, aquele aluno gosta da tecnologia para poder lidar com ele ou falar, né, com ele do algo que ele goste, de algo que seja mais fácil. A liderança seria isso. Existem alguns projetos que eu tenho que lidar, não, né? Que eu lidero alguns alunos, que é a parte que eu falei que eu sou o técnico, e assim, é entender, é conhecer, primeiramente, o aluno, aquela equipe, para poder saber como liderar ela, como se comunicar com ela e passar as devidas instruções. Agora vamos contar com o Paulo agora, que vai fazer algumas perguntas sobre robótica. O que é robótica educacional e quais os principais benefícios para a escola e estudantes? A robótica educacional já começou a contar o tempo ali, né? A robótica tem até um slogan nosso aqui que é assim: é muito mais do que robôs. Não é você criar um robô e esse robô vai mudar o mundo, esse robô vai fazer a lição para você, vai fazer alguma coisa. Não. A robótica educacional, principalmente, é o caminho para você chegar naquele robô. É tudo que você aprendeu no decorrer da situação, problema que foi te passada. Eu preciso que o robô desloque daqui até ali. Tá, ok. Como ele vai fazer isso? Eu vou medir essa distância como? O que é distância? Como assim, em centímetros? Ele vai dar voltas na roda? Então, e o aluno, né, da robótica, assim, ele vai tentar, não conseguiu. Acabou para ele? Não. Por que ele não conseguiu? O robô não andou por quê? A roda travou? É o eixo que está apertado? E é isso que ele vai aprendendo. E aí, na programação, o que faltou para ele andar? Ele só andou, deu uma volta. Né? E aí o aluno fica meio frustrado. Caramba, não. Ele deu uma volta. O que está faltando? Dar duas voltas? Vamos na programação, vamos rever. Então, assim, a robótica em si é esse caminho, né? Não é simplesmente assim o robô pronto. Não. É o caminho que você chegou para chegar lá. Todos os desafios que você enfrentou para poder chegar nessa parte final. Né? Isso que é, resumindo, né? Que é muito mais coisa do que isso, mas essa é a parte mais importante, eu diria. Pergunta também, professor, qual a importância dos campeonatos de robótica nas escolas? O campeonato de robótica, ele motiva o aluno a participar. Isso é fantástico. Isso é um complemento disso que eu acabei de falar, né? O aluno ele tem aula de robótica, né, o ano inteiro aqui, mas é o a mais. Com esses alunos, né, eles se destacaram. Existe um processo seletivo até para a equipe, né, para ser justo, para ser bem, né, criterioso. E aí esse aluno vai competir e ele vai aprender alguns outros conceitos que não é a programação em si só. É como ele vai lidar com isso. Se você falar em campeonato, e vocês podem participar de diversas outras modalidades, o nervosismo. É você chegar lá, eu vou lançar o meu robô nesta mesa, né? Não é só a programação, é como você vai pôr o robô lá. O seu robô não vai funcionar. É como que. E é isso, vai fazer o quê? É como você vai reagir àquilo isso. Isso eu falo, né? A pergunta é para robótica, nossa área de informática, mas é para todas as áreas, né? Quem vence lá a Olimpíada, ou quem vence esses torneios que a gente fala que é muito importante, é quem está melhor preparado não só para aquela competição, mas psicologicamente, emocionalmente para aquilo.
né? E aí nós vimos alguns casos, né? De que pessoas até se afastaram recentemente por isso. E isso não é ruim. Isso é bom porque a pessoa teve essa ciência, teve esse estudo. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, essas áreas elas eram até então tabu. É uma área que assim nós não tínhamos ou não temos, né? Estamos colocando a cultura de você estudar isso. É uma área que assim, aí no meu tempo, né? Na minha época, o cara tem problema, né? O cara, sei lá, é doido. Não, a pessoa está passando por um estado emocional diferente, você tem que entender isso. E a robótica, os torneios em si, eles ajudam muito. E o aluno, a pessoa que participa, ela amadurece muito, ela tem uma evolução tremenda, né? Isso para a vida, né? Eu ia falar profissionalmente, quando ela for trabalhar, ela vai enfrentar esses desafios, então já prepara essa pessoa para isso. Mas para isso aí é para a vida, né? Para saber, ela se conhece bem mais quando está frente a algum desafio desses. E as Olimpíadas também, existe a Olimpíada Brasileira de Robótica, aberta para todas as escolas estaduais, municipais, públicas. E só também para falar sobre robótica, né? Você perguntou se está no SESI, está na ETEC, o SESI ele é conhecido por esse torneio de robótica, mas não é limitado. Tá? A robótica em si não é só porque a gente utiliza Lego. Não, a robótica, nesse pensamento que eu falei para vocês, com papelão, né? Com garrafa PET, né? Com rodinha de carrinho de controle remoto, que ele comprou no 99. Então, assim, com qualquer mecanismo hoje em dia, até na pandemia foi difícil a gente utilizar, mas a gente utilizou usando esses recursos que era encontrado, né, em volta da residência de cada um, para poder disseminar, espalhar esse conceito, né, essa ideia da evolução, da construção, né, do caminho que você vai trilhando. Professor, qual o maior desafio que você encontra na sua profissão, no seu trabalho? Principal desafio. O principal desafio seria a pequena parte, né, não vou dizer da população, que não aceita ou não tem afinidade, e é normal, nem todo mundo nasceu gostando de computador. E a tecnologia, felizmente ou infelizmente, ela evoluiu muito, muito rápido. Então, às vezes, os computadores ou alguma coisa de hardware acaba não acompanhando. Isso é um desafio que a gente luta direto, né? A gente vê muito isso acontecer. Não que seja um problema, né? A gente se adequa, a gente vai, né? Vai resolvendo essas questões. Mas o que me lembra, que me passa aqui na cabeça agora, o desafio seria isso. E as pessoas, mas como assim as pessoas? Né? Esse da parte que eu respondi da liderança, né? De você lidar, né? Saber lidar com o outro, tudo isso também é um ponto positivo e é um ponto também, um desafio, que é todo dia a gente tem que lidar às vezes. Você também é tranquilo, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por vir aqui. E muito obrigado por participar do nosso projeto, professor Júlio. Tá ok. Eu que agradeço por esse contato, viu? Por essa oportunidade. Júlio, obrigado aí pela participação, né? Foi muito significativo escutar você, né, com esse bate-papo aí com os nossos estudantes. Né, a gente tem uma amizade, né? Tem uma relação antiga aí né, até mesmo de irmandade, né? Te consideram um irmão na vida, né? Então, eu agradeço imensamente a sua contribuição, né? Com a minha profissão também e com o aprendizado aqui dos nossos estudantes. Eu gostaria, para a gente fechar, né, a última questão, se você pudesse falar também dos benefícios, né? Da tecnologia em outras áreas, né? Como a saúde, como a habitação, como a indústria também, né? De forma rápida, a gente está no limite do nosso tempo, né? Mas se você puder falar também sobre isso, eu agradeço. Claro, claro. Obrigado pela oportunidade. A informática, né, não tem como negar a importância que ela tem. A gente está aqui no âmbito educacional, mas eu vou dar um exemplo aqui que ele citou da saúde, e a saúde é uma área que exige muito cuidado, né? É uma área assim, você está lidando com a vida humana. Isso é interessante porque alguns TCCs que a gente já pôde acompanhar, orientar, né, na ETEC principalmente, que tangia esse assunto de saúde, eles exigem a perfeição, né? Isso por quê? Porque você não pode falhar, não posso que aquele equipamento que toma conta da vida da pessoa falhe. E resumidamente, assim, a inteligência artificial, a inteligência das coisas, dos equipamentos hoje em dia, na saúde foi um dos primeiros lugares que já foram testado isso
que já foi utilizado, depois popularizou a indústria, né? Agora o que chama de 4.0 também utiliza, mas em outras áreas é extremamente essencial. A parte da automação que eu falei que eu estudei, você tirar o homem da área para ele poder medir o instrumento e pôr um equipamento lá que faça isso online, à distância, é tecnologia, tá? A tecnologia hoje é difícil falar onde não tem. Qual área que não tem a tecnologia? De alguma forma ela está lá, né? Então, por isso que a gente fala muito, né? É um futuro que veio para ficar, né? E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio sobre tecnologia, né? Principalmente na área da educação. Quero agradecer mais uma vez, né, o meu amigo Júlio pela contribuição. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, no Castelo Cast, se inscreva para acompanhar aí os outros episódios, né, com outros profissionais, para fortalecer também essa iniciativa, fortalecer o trabalho dos nossos estudantes. Se puder, né, deixar os comentários, sugestões, a gente também agradece. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal, aí por acompanhar esse trabalho e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.